João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele a corta. E toda vara que dá fruto, Ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim. Diga comigo, permanecei. Diga, permanecei. Amém. Permanecei em mim e eu permanecerei. Diga, permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer. Diga, permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes. Diga, permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim, diga, permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece, diga comigo, permanece em mim, é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Mas se vós permanecerdes em mim, diga, permanecerdes, e as minhas palavras permanecerem em vós, diga, permanecerem, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Diga, permanecei. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Diga, permanecereis. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Diga, permaneço. Essas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós. Diga, permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém. Quantas vezes você leu a palavra permanecer? Você contou? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O verbo permanecer, por 12 vezes, aparece aqui. Permanecer. Diga comigo, eu vou permanecer. Eu vou permanecer firme. Permanecer. Esse é o desafio. Permanecer. Esse é o desafio. Sabe, existe uma palavra muito usada na física. E a psicologia pegou essa palavra que era muito usada na física. Uma palavra que há alguns anos atrás ela não era muito conhecida. Mas depois que a psicologia pegou essa palavra da física, e posteriormente também o mundo corporativo, o mundo dos negócios, essa palavra então passou a fazer parte do nosso vocabulário. Mas é possível que você já tenha ouvido essa palavra uma vez e não saiba o significado dela. É uma palavra que não aparece na Bíblia. Pelo menos eu não tenho lembrança de ter lido essa palavra na Bíblia. É a palavra resiliência. Diga comigo, resiliência. Esse texto que nós lemos, ele tem tudo a ver com resiliência. Ser resiliente.
Porque aquele que é resiliente, ele permanece firme. Resiliência é a capacidade de flexibilidade de objetos e materiais que voltam ao estado natural após sofrerem uma pressão. Mola. Quem já viu uma mola? Você aperta a mola, você afunda a mola, põe toda a pressão na mola, ela vai lá embaixo, mas quando você solta a mola, ela volta. Ela é resiliente. Se você observar os trilhos por onde o trem de ferro passa, ele se movimenta. De acordo com o calor, ele se movimenta. Ele é resiliente. As estruturas de prédios, você vai em estádios onde há ferragem, muita ferragem, elas se movimentam de acordo com a temperatura, de acordo com a pressão. Resiliência é aquela pessoa que recebe uma força externa, que é pressionada por todos os lados, pressionada de todas as formas, e nós olhamos para aquela pessoa e dizemos: agora acabou, agora não tem jeito, e daí a pouco ela volta ao normal, como uma boia. Quando você pega uma boia e entra numa piscina, e ali você afunda a boia, e segura ela ali, e solta, ela volta. É a resiliência, a arte de permanecer. Os vitoriosos, os vencedores, os que conquistam, os que chegam até o final, os que não trazem sobre si a coleção da desistência, são justamente aqueles que têm e fizeram da resiliência uma cultura de vida, uma maneira de viver. Resiliência. Quando se trata de pessoas, resiliência é a arte de permanecer. Eu poderia ler nesse texto dizendo: olha, se vocês forem resilientes em mim, se permanecerem em mim, tudo que vocês pedirem, vocês vão conseguir, vocês alcançarão. Resiliência é a capacidade de enfrentar, de aprender a lidar com dificuldades. Sabe, para mim, quando eu olho para a água, eu vejo um exemplo de resiliência, porque a água, quando você coloca a água em um determinado lugar, você joga a água e ela começa a percorrer. E de repente ela encontra um obstáculo. Ela para? Não, ela contorna o obstáculo e continua. Às vezes viajando, voando, eu observo lá de cima muitos rios. Eu já cruzei o Amazonas, já viajei para o Amazonas, já cruzei aquilo ali, e no meio daquela imensidão de verde, dali você vê um rio, e você vê que ele é todo sinuoso, cheio de curvas. Às vezes ele quase que faz uma curva, que eles chamam de uma volta redonda. É o Rio Paraíba. Ele faz tanta curva que a cidade de Volta Redonda se chama Volta Redonda por causa das voltas que ele faz. E é um lugar lá realmente que é uma volta bem redonda. Mas você vê que o rio, ele faz essas curvas. Por quê? Porque ele encontrou obstáculos. Mas ele não parou diante do obstáculo. Ele contornou. Isso é resiliência. Nós enfrentamos obstáculos. Nós nos deparamos com situações difíceis, conflitos que a vida impõe sobre nós, que é como se fosse uma pressão. E aí nós sofremos pressão de todos os lados.
nós sofremos pressão na vida financeira, nós sofremos pressão dentro do casamento, nós sofremos pressão dentro da família, nós sofremos pressão dentro da igreja, nós sofremos pressão lá no mundo, nós sofremos pressão de todos os lados. Resiliência é a capacidade de sofrer pressões impostas pela vida, de enfrentar obstáculos sem perder a motivação. Resiliência é a arte de permanecer firme. Quantos aqui já assistiram Rocky Balboa? Sylvester Stallone, eu gosto dos filmes dele. Ele apanha, aí fala, agora acabou, daí a pouco ele levanta, dá um soco e vence a luta. Sabe, é mais ou menos aquilo que a gente vive. A gente toma tanto soco na cara, tanto soco da vida, das circunstâncias. E parece que todo mundo quer bater na gente. E parece que quando nós começamos a apanhar, a gente não apanha só de um lado, apanha de todos os lados. Mas se você for resiliente e não desistir e levantar, um só soco será o suficiente para derrubar o teu adversário, o teu inimigo, porque é a força do Senhor sobre a sua vida. Em que área da sua vida hoje que você precisa de resiliência? Em que área você tem sofrido pressões? Em que área você precisa ser forte? Em que área? Como você veio para cá nessa noite? Sabe, a Bíblia, ela é um livro de histórias de pessoas que foram resilientes, pessoas que suportaram pressões e deram a volta por cima. Dentre elas, eu poderia falar sobre Davi. Davi é o exemplo de resiliência. A resiliência na vida de Davi começa muito cedo, quando ele ainda garoto, cuidando das ovelhas de seu pai. E naquele dia, Deus dá uma palavra ao profeta, dizendo que na casa de Jessé, ele levantaria um rei. E Samuel, o profeta, então, pega o chifre de azeite e vai até aquela cidade, até aquele lugar ali. E quando chega na casa de Jessé, aquilo era uma novidade, porque imagina, a pessoa mais importante de Israel, o profeta, estava ali. A cidade para. É como se viesse alguém muito famoso aqui. A cidade para. E todos queriam saber o que aconteceria, o porquê o profeta estava ali. E o profeta entra na casa de Jessé e diz: eu vim aqui, amando do Senhor, para ungir um dos teus filhos a rei. E imediatamente Jessé então começa a passar os seus filhos. Está aqui Eliabe. Não é esse. Embora que Samuel pensou que fosse, porque ele tinha aspecto de guerreiro, ele servia ao exército daquela época. Ele disse: olha, esse é o cara, é ele. E o Senhor disse: Samuel, você olha segundo a aparência, eu julgo segundo o coração, não é esse? Então tragam Abinadab. E passaram todos os filhos de Jessé. E aí, não tem mais ninguém? Não tem. Quem? Tem o Davi. Então chame ele. Não, mas ele. Há quem diga, estudiosos dizem que havia um problema em relação a Davi e seus irmãos. Alguns estudiosos afirmam que Davi não era filho da mãe dos filhos de Jessé. Era um meio-irmão. E por isso os irmãos não o aceitavam. Inclusive, em um dos seus salmos, Davi diz, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que Samuel então unge Davi e diz: a partir de hoje, você é o rei em Israel. E os irmãos, sem entender o que acontecia,
Samuel sai e volta, e todo mundo fica olhando para a cara de Davi. E aí? E como é que você vai fazer? Saul está sentado no trono. Vamos lá, rei. Cadê sua coroa? Vamos lá, rei. Onde é que está o seu cetro? Cadê o seu manto? Mostre-nos o seu trono. Um dia passou, a profecia não se cumpriu. 2 dias se passaram, uma semana passou, um mês passou, 2 meses passaram, um ano passou. Imagina a zombaria. E aí, rei? E aí? Você não é o rei? Então, vai lá, faz alguma coisa, rei. E ele ali cuidando das ovelhas. E o tempo passando, o tempo passando, o tempo passando. Entre a unção de Jessé, entre a unção de Samuel, em cima de Davi, e o assentar no trono, entre um estado e o outro, foram 400 anos, ou melhor, 14 anos de história. Davi recebeu a unção, recebeu a profecia, e 14 anos depois, ela se cumpriu. Em 1990, eu estava no Monte do Faria orando. Era uma noite fria e fazia muito vento. E eu me lembro que naquela noite, Deus tomou o pastor Manuel, e ele veio em minha direção. Eu não era pastor, nem ele era pastor. Éramos 2 obreiros na casa do Senhor. E ele vem até a mim e começa a orar em línguas e diz: assim diz o Senhor, a obra que Ele tem com você vai atravessar os oceanos. Escreve o que eu estou te dizendo. Eu falei: não tem nenhuma bicicleta para mim andar. Os anos se passaram. Não sei quantos anos se passaram. 1990 para 2017 dá o quê? 27 anos. Daqui 15 dias eu estou pregando na Inglaterra. As passagens estão compradas. Os portugueses estão me levando lá. Eu estou indo para o norte da França. Vou estar numa ilha ao lado da França, Ilhas Jersey, fazendo um congresso, pregando para portugueses. Portugueses na Inglaterra e portugueses em Jersey. 27 anos. A profecia vai se cumprir daqui 15 dias. Deus, quando fala, espera, seja resiliente. Resiliente à força do tempo. Muitas pessoas perdem, muitas pessoas se perdem, muitas pessoas desmotivam. Por quê? Porque eles estão enfrentando uma pressão, porque eles estão enfrentando alguém. Não, eles são pressionados pela força do relógio, dos minutos, dos segundos, das semanas, dos meses, dos anos. Você precisa ser fiel ao Senhor. Ser fiel. O tempo é a prova da sua resiliência. O tempo é a prova da sua resiliência. Não aconteceu hoje, tudo bem. Não aconteceu a semana que vem, tudo bem. Mas Deus usa o tempo muitas vezes, como usou na vida de Davi, para provar. É a sua resiliência. A resiliência contra o tempo. Eu conheço pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque não foram resilientes ao tempo. Não que eles passaram por problemas, por dificuldade. Eles foram derrotados pelo tempo. E o tempo, realmente, o tempo é uma ferramenta muito interessante, né? Porque o tempo cura. Há coisas que só o tempo cura. Mas o tempo que cura também é o tempo que adoece.
também é o tempo que prova. Também é o tempo que fortalece. Quantos estão se fortalecendo com o tempo? Mas o mesmo tempo que fortalece é o tempo também que enfraquece. Quantos se enfraqueceram com o passar do tempo? Resiliência é a palavra. Existem muitas formas de pressões e uma delas é o tempo. O tempo passa e você não vê as coisas acontecer, e é aí que muitos desistem, abandonam seus sonhos. Por quê? Porque não foram resilientes ao tempo. Mas Davi também me ensina outra coisa. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28 ao 30. O exército havia se preparado para a guerra. Só que o exército não queria guerrear. Porque quem estava do outro lado, nada mais, nada menos do que Golias. O homem que estava vencendo uma batalha de uma forma muito interessante. Uma batalha na mente dos soldados inimigos. Por quê? Porque não há relatos das batalhas de Golias. Até então não havia. E ele desafiou o povo de Israel, e eles aceitaram a proposta de que seria 1 contra 1. O vencedor seria o ganhador, e o exército que representasse aquele vencedor triunfaria sobre o outro exército. E todos teriam que se submeter. E ninguém queria lutar com aquele homem. E Davi então, enviado pelo pai, Jessé fala: Davi, seus irmãos estão na guerra. Leve comida para eles, leve queijo para eles. E ele foi. E o rei Saul, então desesperado, começa a dizer: olha, aquele que lutar contra Golias e vencê-lo, este terá sua casa isenta de impostos e se casará com a filha do rei. Mesmo assim as pessoas não se motivavam. Mas Davi, ao passar por ali, ouviu algo, falou: isso aí me interessa. E aí em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Eu bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as mesmas palavras. Davi pergunta: qual é o prêmio? Qual é a recompensa por quem lutar e vencer contra Golias? E daí o irmão mais velho de Davi, Eliabe, fica com raiva de ouvir aquela pergunta de Davi e diz: olha, espera aí, com quem você deixou aquela meia dúzia de ovelha lá no deserto? Com quem? O que você está fazendo aqui, menino? Vai lá cuidar das suas ovelhinhas lá. Eu sei, você está perguntando isso porque você está zombando de nós. E Davi diz: quem te falou isso? Eu quero saber de fato o que está acontecendo. Aqui eu vejo uma outra prova de resiliência. Muitos de vocês não têm a vida que gostaria de ter. Não cresceram o suficiente, o quanto gostariam de crescer. Não romperam na vida o quanto gostariam de romper. Não alcançaram os seus ideais e objetivos de vida. Porque muitos de vocês não foram e não têm sido resilientes a críticas. Muitos de vocês têm vontade de fazer determinadas coisas, têm sonhos no coração, gostaria de conquistar determinadas coisas, romper em determinadas áreas na vida, até mesmo na própria vida financeira. Mas você pensa: se eu comprar isso, vão falar que eu estou roubando. Se eu vestir essa roupa, vão falar que eu estou esbanjando, porque a minha família é uma família simples. Quantos de vocês se abstêm
e faz abster a própria família ou filhos, simplesmente preocupados com o que A vai dizer ou o que B vai falar. Quantos de vocês não têm resiliência a uma crítica? Quantos? Quantos de vocês que começam bem, mas da primeira crítica, retrocede? Quantos de vocês estavam no caminho certo, na decisão certa, mas porque ouviram uma crítica, e recuaram? E essa crítica aqui podia ser uma crítica, talvez uma das críticas mais fortes, porque essa crítica não vinha de um desconhecido. E as críticas que mais doem são as críticas que vêm de dentro da própria casa, como essa aqui. Essa aqui não foi uma crítica de fora de casa, foi uma crítica de dentro de casa. O próprio irmão criticando. O próprio irmão. E não foi uma crítica em particular, foi uma crítica pública. Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas, aquela meia dúzia de ovelhas que você tem, com quem que você deixou aquilo? Eu conheço a presunção do teu coração. Sabe, existem pessoas que elas são doentes. E quando eu digo doentes, eu falo doentes da alma. E as pessoas, todas as pessoas, elas nos julgam. Toda pessoa que te julga, para o bem ou para o mal, toda crítica, todo julgamento é baseado no próprio caráter do julgador. Você sabia disso? Se eu sou um trapaceiro, e você tem algo para fazer comigo, algo legal, bom, se eu sou trapaceiro, eu já penso assim, já sei, o bobão está pensando que eu nasci ontem. Escola que ele aprendeu, eu fui expulso. Ele vem com bobagem de trapacear, eu é que vou trapacear ele. As pessoas julgam pessoas baseadas no seu caráter. Tanto é que o inocente, que caiu em alguma situação, ou caiu na trapaça do trapaceiro, o inocente só caiu na trapaça do trapaceiro. Trapaceiro? Trapaceador? Trapaceador? Trapaceiro? Trapaceiro. Só caiu por quê? Porque o inocente julgou o trapaceiro segundo o seu caráter. E segundo o caráter do inocente, aquele trapaceiro também era uma pessoa inocente. Quem está entendendo? Caim. Quando Caim mata seu irmão Abel, ele diz para Deus o seguinte: Deus falou com ele que ele precisava sair errante pelo caminho. E Caim disse: olha, mas qualquer um que encontrar comigo agora vai me matar. Por que ele imaginou que as pessoas que encontrassem com ele o mataria? Se o único homicida da face da terra era ele. Por quê? Porque ele julgava os outros segundo o que ele era. É assim que funciona a vida. Eliabe fala isso de Davi, por quê? Porque se fosse ele, possivelmente ele estaria fazendo aquilo que ele supunha que Davi estava fazendo. Me diga uma coisa, como é que você lida com crítica? Como é que você lida com crítica? Como é que é? Você é do tipo que vai, a hora que escuta a crítica, não vou fazer não, porque estão falando. Não vou fazer não, porque fulano falou para minha tia que não sei o quê. Como é que você? Você é do tipo de gente que não tem resiliência à crítica? Como é que é? Davi só foi o homem que foi, porque ele foi resiliente naquele momento.
O irmão dele o criticou, mas ele não se deixou levar pela crítica do irmão. A Bíblia diz então que ele se desviou do irmão e foi para outro e perguntou ao outro: o que é que o rei vai dar? E o outro disse, ele falou: então eu me alisto. Eu luto contra esse Golias. E ele venceu. E mais tarde, ele se torna uma pessoa reconhecida em Israel, que saía para as batalhas e voltava com as vitórias nas mãos. E voltando de uma batalha, ele e o rei e as mulheres vão para a entrada da cidade e elas começam a cantar e fizeram uma música. Só que a música delas tinha uma letra que dizia assim: Saul feriu milhares, Davi seus 10 milhares. O rei Saul viu aquilo. Por que eu 1000 e ele 10.000? E começou um processo de inveja. E aquela inveja foi crescendo. E ele então começou a perseguir Davi e tentou matar Davi inúmeras vezes. Inúmeras vezes Davi teve que fugir. Teve que fugir de Saul. E Saul não se contentou com isso. Armou um exército e partiu em direção atrás de Davi. Agora Davi não podia ficar mais no seu próprio terreno, no seu próprio território. Ele foge para buscar refúgio no meio dos inimigos. Ele vai para a Filístia, terra dos filisteus, terra do Golias, a quem ele havia derrotado. E ele vai diante do rei Aquis e diz: rei, eu quero ser um com você. E todo mundo conhecia: esse não é Davi, o que venceu o nosso melhor e o nosso mais bravo soldado. Ele é ele mesmo. E o rei então, olha, tendo Davi do meu lado, agora fazendo parte do meu exército, ninguém mais me segura. Só que os príncipes de Aquis foram no ouvido dele e disseram: rei, esse cara quer te matar, ele vai tomar o seu lugar. Se ele está fugindo de Israel, é porque ele já está tentando tomar o trono de Saul. Cuidado, rei, acabe com a vida dele. Davi ficou sabendo daquilo. E os filisteus, eles tinham uma crença que se alguém matasse um louco, ele ia ser castigado. E quando eles vão a Davi para matá-lo, Davi não tinha como fugir. Então o que ele faz? Ele começa a babar. Babar para os cantos da boca, salivar. E começa a virar cambalhota, plantar bananeira, sei lá. E aí eles falam: esse cara é louco, tira ele daqui. Não mate esse homem porque ele é louco. Se nós matarmos um louco, os deuses nos ferirão. Manda esse homem embora. E Davi então foge do meio dos filisteus e vai para a caverna de Adulão. E lá ele compõe o Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o inimigo procura ferir-me. Um dos salmos mais lindos. Resiliência. E agora naquela caverna, num lugar onde os pastores passavam por ali e se refugiavam nas noites frias, uma imensa caverna, uma caverna bem maior que esse prédio aqui onde nós estamos, algo muito grande. Davi então se esconde ali. E Saul perseguindo Davi, cansado já com os seus homens, sem saber que Davi estava naquela caverna, ele diz: vamos dormir aqui e amanhã nós vamos continuar a caçada. Saul dorme e os seus homens dormem, e os homens de Davi lá olhando eles lá. Eles falam: Davi, é agora, é a sua chance, vai lá, mata Saul agora, é a sua chance. Ele está dormindo, corta-lhe a garganta. Davi pega a espada e vai. Só que quando ele chega em Saul, ele não tem coragem de cortar a garganta, porque ele é resiliente. Ele sabia que não era daquela forma que se resolvia as coisas. Então ele corta uma parte da roupa de Saul, ele corta. E quando Saul acorda mais cedo, Davi diz para ele: Saul, onde está Abner, teu general, teu guarda-costa, a quem você trocou, colocando em meu lugar? Não estava dormindo? E ele diz: ele está aqui. Davi não estava dormindo. Está, rei, olha aqui um pedaço da sua roupa comigo. E o rei olha e vê: eu não te matei, rei, porque não se toca no ungido do Senhor. E o rei então dá meia volta e vai embora.
eu vejo a resiliência das emoções. Você ter domínio sobre as suas emoções. A Bíblia chama isso de domínio próprio. A psicologia positiva chama isso de resiliência. De ter domínio sobre as suas próprias emoções. É possível você ter domínio sobre as suas emoções. Não vou falar sobre isso aqui hoje. Não tenho tempo. Só isso gastaria uma noite de ministração. Mas você pode. Resiliência. Resiliência de não suportar a pressão do tempo, suportar a pressão da crítica, mas suportar aos seus próprios sentimentos, os seus próprios desejos. Domínio próprio. Domínio próprio. Sabe, quando eu olho na Bíblia, eu vejo muita resiliência, e uma delas está na vida de Jó. Jó, ele perde tudo. Para mim, Jó foi o campeão da resiliência. Ele perde tudo. Era um homem rico que fica pobre do dia para a noite. Um homem que perde tudo. O diabo entra, destrói a casa de Jó, destrói os empreendimentos de Jó. Tudo aquilo que ele conquistou ao longo da sua vida, ele perdeu. E por último, os seus filhos estavam celebrando um aniversário. Vem um vendaval, derruba o telhado, os filhos morrem. Ele tem que sepultar todos os seus filhos num só dia. Imagina um pai sepultando todos os filhos num só dia. E como se não bastasse, ainda vem as pessoas dizendo: amaldiçoa Jó, esse teu Deus, e morra. E em Jó 14, eu vejo a expressão da resiliência. Vou lutar para não chorar quando eu ler esse texto. Jó 14, versículo 7. No meio daquela situação, ele abre a boca e diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e se o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Aleluia! Resiliência! Ainda que você seja como uma árvore que foi cortada pelo machado e sobrou só um tronco seco, em que as pessoas olham e dizem: olha, aqui havia uma linda árvore, mas agora é um toco, um simples toco, um tronco, mais nada. Toda vez que eu olho para esse tronco, eu lembro que um dia houve uma grande árvore aqui, e ali estará aquele tronco, ou aquele toco, até que ao cheiro das águas. Porque quando vir o cheiro das águas, e as águas caírem sobre aquele toco, ali começam a nascer os rebentos. E daquele toco que era morto, aquele toco que ninguém dava mais nada por ele, brota a resiliência ao cheiro das águas, se transformará numa mega árvore novamente. Resiliência. Ainda que as pessoas olhem para você e zombem de você, zombem do seu casamento, zombem da sua fé, zombem da sua saúde, zombem da sua vida financeira, zombem da sua profissão, ao cheiro das águas, quando as águas de Deus vierem sobre você, vai brotar novamente, vai brotar novamente, vai crescer novamente. Aleluia. Eu amo essa passagem. Ao cheiro das águas brotará. Jó olha para uma árvore cortada, que ninguém dava mais nada por ela, e ele se compara a ela e diz: ao cheiro das águas vai brotar novamente. Jó me ensina que esperança também é resiliência. Quando ele diz nos
capítulo 19, versículo 25, porque eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu aprendo que a resiliência provoca uma virada no cativeiro. Jó 42:10 diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Resiliência. A resiliência faz pessoas tirarem força da fraqueza. Aonde não há mais força, aparece força. Na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, verso 34, a Bíblia diz daqueles homens que foram resilientes, e diz: alguns apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram forças. Diga comigo: e da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram e puseram em fugas exércitos dos estranhos. Resiliência. José, o José do Egito é o José da resiliência. Um homem que foi odiado, foi desprezado, ameaçado de morte, vendido como escravo. Gênesis capítulo 37 nos mostra isso. Viveu no Egito 15 anos como escravo. Assediado pela mulher de Potifar, escapa ileso, pega 2 anos de prisão e sai de lá para ser governador do Egito. A resiliência está o tempo todo na vida desse homem. Ele não desistiu quando colocaram ele naquela cova. Ele não desistiu quando venderam ele para como escravo. Ele não desistiu quando caluniado foi na casa de Potifar. Ele não desistiu quando estava na cadeia. Aquele homem tinha tudo para falar: Deus, eu parei. Quer saber de uma coisa? Se eu achar pelo menos alguma coisa aqui nessa cela que parece algo como uma corda, eu vou me enforcar. Ele poderia ter dito isso, e ele poderia ter feito isso, mas não. Resiliência. 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 O que mais me chama a atenção na vida de José é a resiliência contra o pecado. Contra o pecado. Quando ele estava na casa de Potifar, em que a mulher de Potifar quis se deitar com ele, ele foi resiliente na fé, permaneceu firme na fé. Ele poderia, afinal de contas ele era solteiro, desimpedido, afinal de contas ele não é um homem casado, e afinal de contas a lei de Moisés ainda não existia, então não havia adultério, ainda mais no meio de uma nação pagã, onde havia também a poligamia. Talvez aquela seria mais uma das mulheres de Potifar. Mas esse homem, ele foi resiliente. Ele disse: não, eu não posso. Eu não posso. Sabe-se lá do que aquele homem foi chamado naquele dia. Os adjetivos que aquela mulher deu para ele, de frouxo e tantos outros mais. Mas ele disse: eu não posso. Eu não posso trair o meu Senhor. Eu não posso. Não era nem uma questão de Deus. Era uma questão do patrão, a quem tinha sido tão bom para ele. A traição é uma das piores coisas que existe na face da terra. Porque não é só o cônjuge que é traído. O homem que trai, ou a mulher que trai, ele não está traindo só a esposa, está traindo a família, está traindo os amigos, ele trai um monte de gente. E ele pensou muito no seu senhor Potifar, e é ali que se manifestava a fidelidade de Deus, porque eu só sou fiel a Deus se eu sou fiel a você.
Eu só amo a Deus se eu amo você. Eu só sou leal a Deus se eu sou leal a você. Eu só sou honesto com Deus se eu sou honesto com você. Eu só sou justo com Deus se eu sou justo com você. Porque tudo aquilo que eu falo, que eu tenho com Deus, se reflete na minha vida com você. E ele foi resiliente. Interessante que quando Caim oferece a sua oferta para Deus, e Deus se agrada da oferta de Abel, Caim, o semblante de Caim descaiu, e Deus diz assim para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Meu irmão, você tem desejos, inúmeros desejos, cada um de acordo com a sua fraqueza, cada um com a sua fraqueza. Para uns a fraqueza é sexo, para outros a fraqueza é dinheiro, para outros a fraqueza é orgulho, é arrogância, é soberba. Cada um tem, mas você tem poder para dominar sobre isso. José venceu o pecado. E como é que José venceu o pecado? A Bíblia não manda você resistir ao pecado. Não manda. Não, pastor, não, a Bíblia não manda. A Bíblia não manda você resistir ao pecado. A Bíblia manda você fugir do pecado. Você resiste ao diabo, mas ao pecado você foge. Paulo, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 2:22, ele diz o seguinte: foge das paixões ou dos desejos da sua mocidade. Foge, corre. Meu irmão, se você teve problema com álcool, passa longe de porta de boteco. Passa longe. Eu me lembro que alguns anos atrás eu visitei uma casa de recuperação na região de uma senhora que depois ela se converteu e para mim ela foi uma grande inspiração. Ela é de Arcos. E eu fui visitar aquela casa de recuperação que era numa escola rural, abandonada, nem lembro, uma zona rural lá em Arcos, e havia muitas pessoas ali que estavam se tratando do álcool e da droga, e ela pediu, falou: pastor, eu sou muito católica, mas eu queria que o senhor fosse lá, dar uma palavra. Eu falei: eu fui, só que depois ela se converteu, dona Neni, se converteu, faleceu ano passado, partiu para o Senhor. Fui no velório dela lá em Arcos. Uma mulher guerreira, uma fé inabalável. Mãe da Patrícia. Essa senhora, ela me perguntou: pastor, por que aqui eu tenho uma dificuldade muito grande? As pessoas ficam aqui e depois quando elas se recuperam, elas saem e caem de novo. E é muito, eu não consigo recuperar ninguém. Eu disse para ela, falei: olha, vamos esquecer que eu sou evangélico, vamos esquecer, vamos conversar assim. A senhora tem aqui uma mesa de sinuca e um jogo de baralho. É para eles se divertirem. Tá, tudo bem. Então vamos fazer de conta que eles vão divertir. O cara vai treinar no baralho aqui, vai ficar fera no baralho. Vai treinar na sinuca aqui, vai ficar fera na sinuca. Quando ele sai daqui, onde é que tem jogo de baralho e sinuca? Vai no boteco. Eu falei: então, para onde é que ele vai? Ele vai se divertir na onde? No boteco. No boteco, o que ele vai encontrar? Bebida. A senhora quer aumentar o índice de recuperação? Tira esse jogo de baralho daqui. Tira essa mesa de sinuca daqui. Porque a senhora está incitando eles lá fora. Eles vão procurar isso. E acabou que depois daquilo ela teve algumas experiências com Deus e se converteu. Mas o que eu quero dizer com isso é: se você tem problema com droga, passa longe. Se você tem problema com: pastor, não, eu sou muito fraco, eu caio em tentação com mulheres. Então, te dou um conselho, meu irmão. Cada vez que você olhar para uma mulher, veja um homem na sua frente. Já viu um ditado assim: mulher de amigo meu é homem? Tem um negócio assim que o mundo fala aí. Às vezes eu fico brincando aqui, mas é verdade. Eu nunca recebi uma cantada, nenhuma cantada gospel. Aliás, recebi uma. Se eu posso interpretar que foi. Estava no Rio de Janeiro, pregando, terminei, fui orar. Escuta essa, irmãos.
Estou lá orando pelo povo. Nisso vem uma moça. Boa noite, pastor. Boa noite. O senhor podia fazer uma oração para mim? Ó, nossa, o senhor parece com o Van Damme. Eu falei, você quer uma oração para as vistas? Eu acho que você não está enxergando muito bem, não. Eu não sei, eu acho que ela estava tirando comigo. Né? Tirando o que eles falam aí. Né? Meu irmão, se você sabe que você é fraco nisso, corre. Corre. Pastor, mas e se eu cair? Se eu errei, se eu falhei, se eu vacilei, se eu tropecei, não tem mais recurso para mim? Tem. Existe um outro tipo de resiliência também. A resiliência de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jurou que não conhecia Jesus. Negou a Jesus. Caiu. Mas lá em Atos capítulo 2, ele ressurge no dia de Pentecostes. E logo depois, em uma só pregação, Deus salva 3.000 pessoas pela pregação de Pedro. Resiliência não é que você não vai cair. Resiliência é você permanecer em pé. É cair, mas é se levantar. Isso é resiliência. É suportar as pressões da vida e permanecer em pé. Resiliência é transformar a pressão em experiência com Deus. Você tem uma pressão. Pressão é a matéria-prima da experiência com Deus. Porque todos os milagres que você já recebeu foram milagres, resultados de alguma pressão que você estava vivendo. A arte de transformar pressão em experiência com Deus. É isso aí. E aí eu termino. João 15, o segredo da resiliência. Da resiliência espiritual. No Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 5. Leia aí o que está escrito. Eu sou a videira, vós os ramos ou as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Você tem essa consciência? Você tem de fato essa consciência que sem Ele você não pode fazer nada. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos.